Graça e paz, amados, novamente bem-vindos a mais essa série Compreendendo as Escrituras, amém? Eu espero que você esteja sendo abençoado, assim como eu tenho sido abençoado, preparando esses estudos tão importantes para o nosso entendimento da palavra. E hoje nós temos um tema muito interessante. O tema é: fazer tatuagem é pecado? Muito interessante esse tema. É pecado um cristão fazer tatuagem? A Bíblia condena isso? É contra a tatuagem ou é a favor? Este é um assunto muito polêmico nas igrejas, não é verdade? Desde que eu me entendo por gente, muitos líderes religiosos falam contra as tatuagens. Muitos dizem que não existe, que na verdade existe, né, na Bíblia, base bíblica para a proibição de tatuagens. Enquanto outros já dizem que não há base bíblica para que seja proibido. Então, vejamos, meus amados, o que as Escrituras falam a respeito, amém? Veremos a partir de agora se fazer tatuagem é pecado ou não. Nós veremos então algumas explicações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico 19, versículo 28. A palavra diz assim: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. No Velho Testamento, nós vemos então que esta é a única referência que tem sido interpretada, inclusive, né, em relação à proibição da tatuagem, ok? Só que se nós analisarmos esse texto, não está claro sobre não fazer tatuagens. E eu vou mostrar isso para você, ok? Não está claro aqui nessa leitura. Fazer tatuagens ou marcas de qualquer tipo, ok? Mas nós vemos aqui que é uma indicação pontual, específica ao povo de Israel, que não copiasse o costume das nações pagãs da época. É especificamente para Israel isso aqui. E essas nações faziam marcas e feridas na pele em adoração aos mortos. Ok? E, portanto, esse texto não dá base, na verdade, para a proibição total da prática de fazer tatuagem. Eu vou até ler novamente este versículo. Do versículo 28 diz: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então vejam que o povo de Israel copiava as nações pagãs, fazendo marcas no corpo em adoração aos mortos. O texto, meus amados, só pode ser usado naquilo que se refere, tá? E o texto se refere exatamente a isso, especificamente a isso. Marcas que os israelitas faziam em adoração a mortos, e a Bíblia está proibindo esse tipo de marca. Então, na verdade, é o único texto bíblico que faz alguma menção sobre tatuagem. Ok? Fora esse, nós não temos textos bíblicos explícitos que proíbam ou não o uso de tatuagens. Mas você que está me ouvindo, você pode estar pensando, mas e lá em Apocalipse? No capítulo 19, versículo 16. Inclusive, eu gostaria de que nós fôssemos para lá, ok?
Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. A palavra do Senhor diz: no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam que é uma referência em relação a Jesus. E interessante que há muitas pessoas que usam esse texto para dizer que o próprio Jesus fez uma tatuagem. Há muito tempo eu ouço isso. E as pessoas, para justificarem as suas tatuagens, usam esse texto, né, e falam, mas Jesus fez uma tatuagem na sua coxa. Estava escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer, queridos, que isso é pouco provável. Pouco provável. Ok? Em primeiro lugar, João teve essa visão, ele viu, ok? Ele viu. E como nós lemos aqui, no versículo 16, ele diz aqui que no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa versão está dessa forma. Mas é muito pouco provável, pelo fato, queridos, de que para João ver a tatuagem na coxa de Jesus, ou ele estaria nu, ou então em pequenos trajes, ok? E isso não é possível, até porque, se nós formos analisar o contexto aqui desse texto, nós veremos que é um contexto de guerra, e as vestiduras das pessoas, dos guerreiros que estavam numa guerra, não era com poucos trajes, né? Então Jesus precisaria de estar nu, ele precisaria de estar com pouca roupa, para que João visse essa tatuagem em sua coxa. Então, amados, qual seria o significado da inscrição na coxa de Jesus? Alguns estudiosos, eles argumentam que o manto onde estava escrito caía sobre a coxa dele. Então ficava visível a inscrição. Na verdade, então, a inscrição estava no manto e não na coxa de Jesus. O manto estava sobre a sua coxa. A Bíblia King James, em sua versão, aqui em Apocalipse 19:16, está escrito assim, na Bíblia King James: em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam só, né? Então, nessa versão, está claro que o manto estava sobre a coxa de Jesus, e no manto estava essa inscrição, ok? E nós também, amados, não podemos ignorar que Apocalipse nos apresenta muitas coisas simbólicas, tá? Então nós devemos ver essas coisas com mais cautela, tá? Nós devemos ser mais cautelosos em relação a isso, ok? Então, nesse caso, o cristão está liberado para fazer tatuagem? Será que estamos liberados então para tatuar o nosso corpo? A minha resposta é sim e não, ok? Eu vou explicar. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para você. Com que motivação você quer fazer a tatuagem em seu corpo? Qual é a motivação do cristão? Você que teme a Deus, você que observa a palavra de Deus, qual é a sua motivação para que você tatue o seu corpo? Antes de decidir fazer essa tatuagem, é preciso, queridos, que analisemos alguns detalhes,
para que a tatuagem não venha a se tornar um problema para a nossa vida, ok? E venha desagradar a Deus. Então vamos fazer estas observações, essas análises agora. Em primeiro lugar, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Será que você quer tatuar o seu corpo para glorificar a Deus? Você já pensou nisso? Essa é a sua motivação? A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, vamos para lá, ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos ver o que está escrito. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, aí nós podemos ver que isso então envolve também tatuagem e qualquer outra coisa, né? Ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, amados, este é um princípio que deve ser observado pelo cristão, tá? É para a glória de Deus que você quer fazer a tatuagem ou não? Com que intuito você quer fazer a tatuagem? Por um motivo egoísta, por exemplo? Por rebeldia, há pessoas que fazem por rebeldia. Rebeldia contra os pais, rebeldia contra alguém, contra alguma coisa, por um desejo pecaminoso, né? Ou porque está todo mundo fazendo, então eu quero fazer também, quero seguir essa onda, ou somente por pura vaidade. Se for por essas coisas, não faça. Amém? Você que é cristão, não faça. A motivação daquilo que fazemos conta muito para Deus, meus queridos. Então nós precisamos de sondar o nosso coração, ok? E identificar a nossa motivação. Uma motivação errada te levará a um caminho errado, que não glorifica a Deus. Uma outra pergunta: que tipo de desenho você quer fazer? Boa pergunta, né? Que tipo de desenho? Existem desenhos, amados, que têm simbologias muito fortes e que não convém ao crente carregar em seu corpo. Então, que tipo de desenho? Sabe? Existem desenhos que são totalmente malignos, inclusive. Você tem que observar isso aí também, ok? Há pessoas que fazem desenhos muito sensuais, inclusive é o que eu mais vejo hoje. Pessoas tatuadas com desenhos extremamente sensuais e que se localizam também em partes do corpo que não convém a um cristão. E eu vejo demais isso, sabe? Tanto mulheres quanto homens, com tatuagens indecentes, totalmente sensuais, e em alguns lugares do corpo que não convém de forma alguma, principalmente para uma pessoa que teme a Deus, né? Que tem temor ao Senhor. Eu quero fazer mais uma pergunta: o desenho é condizente com os ideais bíblicos, com a palavra de Deus, o desenho que você quer tatuar em seu corpo? Então, cuidado, queridos. Tenha cuidado também com tatuagens de palavras em outras línguas, ok? Tem que ter cuidado, só porque você achou bonito, aí você vai colocar no seu corpo, né? E essas frases, embora pareçam legais, mas muitas vezes são citações totalmente reprováveis, abomináveis por Deus. Então você tem que tomar esse cuidado também, ok? E em terceiro lugar, sua tatuagem vai causar escândalo?
Boa pergunta. Vai escandalizar? Sabe, você precisa de pensar nisso também. Ok? Leia depois, nós não vamos ler todo o texto, mas eu recomendo que você leia 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 13, tá? Leia essa passagem. Paulo, o apóstolo, ele nos leva nesse texto a refletir na nossa liberdade cristã, viu? Ele nos leva a essa reflexão em relação ao próximo, em relação às pessoas mais fracas na fé. Mas eu te convido a ler agora comigo 1 Coríntios capítulo 8, apenas os versículos 9 e 13, ok? 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 e 13. A palavra do Senhor diz: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, dois tipos de pessoas aí você pode prejudicar: os fracos na fé, e você também pode escandalizar as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, conforme o tipo de tatuagem que você colocar no seu corpo. Esse texto, como vocês viram, fala de comida, mas pode ser também aplicado a tatuagens, ok? Podemos com toda facilidade aplicar a tatuagem. Então, veja as pessoas que ainda não estão firmes na fé, você poderá escandalizá-los, eles poderão até se desviar da palavra de Deus, né, porque você se viu no direito de fazer determinadas tatuagens. E cuidado para não ser motivo de escândalo também para outras pessoas. Uma observação, queridos, que eu quero fazer é que o reino de Deus enfatiza o nós e não o eu. Você entendeu essa frase? Há uma ênfase no reino de Deus em relação ao nós e não ao eu. Então, pense se essa tatuagem irá trazer problemas e não bênção sobre a sua vida e sobre a comunidade, sobre a igreja. Depois de você pensar, decida se você fará ou não, ok? Mais uma perguntinha: qual é a sua idade? Qual a sua idade? É interessante essa pergunta também, né? Por exemplo, se você é adolescente ou jovem, cuidado com a tua motivação. Tome cuidado, amém? Porque geralmente quando as pessoas são muito jovens, essas pessoas podem ser facilmente influenciadas por amigos, pela mídia, pela moda do momento, sabe? São muito facilmente influenciadas por essas coisas. Então, se você é de menor, a questão da idade, consulte aos seus pais, ok? E reflitam, né, se vale a pena. Sabe por quê, queridos? A tatuagem é uma marca que na maioria das vezes nunca mais poderá ser removida. Então você tem que pensar bem. Você não pode ser levado pelo impulso do momento, né? Mas tem que pensar bem, porque depois não terá como ser removida, conforme for a tatuagem que você fizer, ok? E por ser permanente, a tatuagem pode também te prejudicar profissionalmente, você sabia disso? E também emocionalmente, né? Por exemplo, existem empresas que elas fazem restrições, e restrições veladas, queridos, a pessoas tatuadas. Tem pessoas que não conseguem emprego justamente por causa da tatuagem em seus corpos, né? Em seu corpo.
Então, isso acontece muito, ok? Então, por isso é necessário pensar bem, né? Pensar para ver se vale a pena se arriscar por causa de um desenho, né? Ou de desenhos na pele, ok? Se você estiver em dúvida, espere um pouco, até que a ideia amadureça na tua cabeça, ok? Existe também casos, eu falei sobre a questão da tatuagem te prejudicar profissionalmente, falei sobre isso. Agora, emocionalmente, são pessoas, por exemplo, que estão namorando, aí tatuam o nome do namorado ou da namorada na pele, ou até pessoas casadas, né? Aí depois o namoro acaba, não deu certo, aí você vai ficar com aquela tatuagem ali daquela pessoa que não tem nada mais a ver com ela. Isso aí poderá gerar problemas para você futuramente, até num casamento futuro com outra pessoa. E até no caso de pessoas casadas mesmo, né, que tatuam os nomes do cônjuge ali, né, dele ou dela, e depois se separam. Então, sabe, essas coisas têm que ser muito pensadas, justamente pelo fato da tatuagem muitas vezes não poder ser removida. Agora, se você está com mais dúvidas do que com certeza em relação à tatuagem, eu vou te dar um conselho. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses. Vamos agora para Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Ok? Colossenses 3,15. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ok? Então a palavra de Deus diz que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Então, árbitro é aquele que é capaz de julgar, de decidir, de dar a direção correta a respeito de alguma coisa. Então, se há dúvidas em você, você não tem certeza em relação à tatuagem, né, se tatua ou não, se você não estivesse sentindo paz no seu coração, você deve orar a Deus, ok? Pode ser que Deus não esteja se agradando, né, dessa tatuagem que você quer colocar. Por isso você não sente paz, tá? Você deve ser guiado pela paz de Deus. Agora, se o seu coração está em perfeita paz, faça a tatuagem. Pode fazer, ok? Desde que o desenho que você for colocar no seu corpo seja decente, seja modesto e de bom senso. Amém? Então, queridos, é isto que a Bíblia fala sobre a tatuagem, ok? Eu espero ter sido claro para você, tá? E eu espero também que você considere aqui tudo que eu falei, todo o conselho que eu te dei em relação à tatuagem. Se você é de menor, você não deve do nada aparecer diante dos seus pais e falar, ó, tatuei o meu corpo. Você não pode fazer isso, tá? Até porque existe o princípio, os nossos pais são autoridades sobre nós, ok? Então, se você é adolescente, você deve sim ter o consentimento dos seus pais, deve conversar com eles para ver se é hora de fazer isso, se convém, né, fazer essa tatuagem, ok? Então, que Deus abençoe a todos nós, amém? E que você tenha recebido esclarecimento em relação a esse assunto tão polêmico, né, que é a tatuagem. Que Deus abençoe. Amém.